A maternidade de São Paulo estava lotada naquela terça-feira de chuva, quando Débora recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O médico saiu da sala com uma expressão séria, pedindo que ela e o marido os acompanhassem. Eram 14h32. Ela se lembra perfeitamente da hora. Dentro daquele consultório branco e frio, sentadas naquelas cadeiras de espuma gastas, Débora e Ricardo ouviram as palavras que as mulheres mais temem: infertilidade. Os exames mostravam que sua capacidade reprodutiva havia sido comprometida por um procedimento anterior que ela havia feito aos 25 anos. Uma simples cirurgia que ninguém havia alertado que poderia deixar sequelas. Ricardo segurou sua mão, mas Débora sentiu o aperto se afrouxar quando o médico terminou de falar. Naquele momento, ela não sabia, mas aquele diagnóstico seria apenas o começo de uma série de humilhações que sua própria família lhe imporia. Casada há 7 anos com Ricardo, um executivo de uma grande construtora em São Paulo, Débora havia dedicado cada momento de seu casamento para ser a esposa perfeita. Acordava cedo para preparar café, cuidava da casa com precisão de quem conhece cada detalhe dos ambientes, usava maquiagem todos os dias, mesmo quando estava sozinha, porque Ricardo apreciava. Ela havia mantido sua silhueta, frequentava a academia, usava roupas elegantes escolhidas cuidadosamente, perfumes caros que ela mesma pagava com seu salário de analista de recursos humanos. Débora era, para todos os efeitos, a definição de uma mulher moderna, independente, mas também tradicional, feminina, segundo os padrões que a sociedade esperava. Mas para a família de Ricardo, nunca era o bastante. A mãe dele, Edna, uma mulher de 62 anos que havia herdado uma fortuna quando o pai de Ricardo faleceu, era a chefe invisível de tudo. Ela controlava as reuniões de família, decidia quando todos se reuniam e sua opinião sobre Débora havia sido sempre a mesma desde o primeiro encontro. Você é uma boa menina, querida, mas não é exatamente o que eu imaginava para meu filho. Aquelas palavras pairavam como uma nuvem escura sobre cada momento que Débora passava na casa da sogra. E então chegou a Yasmin, a irmã mais nova de Débora. Com 28 anos, 2 anos mais jovem que Débora, Yasmin era tudo aquilo que a família de Ricardo achava que uma mulher deveria ser. Cabelos longos e ondulados, que Débora sabia que eram aplicações porque as havia ajudado a colocar. Roupas mais ousadas, uma forma de falar que era mais leve, mais feminina, segundo os padrões que Ricardo e sua mãe valorizavam. Yasmin era solteira, mas frequentava os eventos da família de Ricardo com regularidade. E mais importante, Edna a adorava. O fundo de casamento havia sido um presente da mãe de Ricardo quando eles se casaram. 50 mil reais que deveriam ser guardados para uma casa própria, para investimentos conjuntos, para o futuro que Débora e Ricardo construiriam juntos. Débora havia sido cuidadosa com aquele dinheiro. Ela havia sugerido investimentos conservadores, aplicações que rendessem ao longo do tempo. Ricardo concordava com tudo que ela dizia, ou pelo menos era o que ela acreditava. 3 semanas depois do diagnóstico de infertilidade, Débora chegou em casa do trabalho para encontrar Ricardo sentado na sala, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Aquela mistura de frieza e desconforto que só aparecia quando ele estava prestes a fazer algo que sabia estar errado. Ela deixou a bolsa na cadeira, preparou-se para o que viria. Débora, sente-se. Preciso falar com você sobre algo importante, disse Ricardo, sua voz baixa e controlada, como sempre era quando ele queria se afastar emocionalmente. Ela sentou. A chuva caía lá fora, borrando a vista da rua. O apartamento estava escuro porque Ricardo não havia aceso as luzes. O dinheiro do casamento, começou ele, e Débora sentiu seu coração disparar. Minha mãe pediu para que eu a ajudasse com um investimento. É uma oportunidade única, Débora. Um empreendimento imobiliário que vai render muito mais
do que aplicações convencionais. Minha mãe garantiu que vamos triplicar o valor em 2 anos. Débora não respondeu imediatamente. Ela havia aprendido ao longo dos anos que quando Ricardo falava daquele jeito, era melhor ouvir tudo antes de falar algo. Já transferi o dinheiro para a conta da minha mãe ontem. Ela está montando a estrutura do investimento e vai começar em breve. As palavras de Ricardo caíram como pedras no peito de Débora. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O dinheiro era deles, ambos. Ele havia sido um presente para o casal, não para investimentos da mãe de Ricardo. Você não conversou comigo antes? Perguntou Débora, sua voz saindo fraca. Você teria dito não, respondeu Ricardo simplesmente. E minha mãe já havia feito os cálculos. Este é o melhor momento para investir. Naquela noite, Débora chorou sozinha no banheiro da casa. Não era apenas o dinheiro, era a traição. Era saber que Ricardo havia conversado com sua mãe antes de conversar com ela. Era entender que, para Ricardo, a opinião de Edna era mais importante que a dela. Mas não era tudo ainda. Uma semana depois, em um almoço de família na casa de Edna em Muca, tudo explodiu. Eram todos lá. Edna, naturalmente, o irmão mais velho de Ricardo, Carlos, sua esposa Patrícia e Yasmin, que havia sido convidada pela própria Edna. Débora havia preparado uma salada sofisticada que havia aprendido em um curso de gastronomia. Havia se arrumado com especial cuidado naquele dia, usando o vestido verde escuro que Ricardo havia elogiado meses atrás. Depois do almoço, quando as mulheres estavam na cozinha e os homens assistindo o jogo na sala, Edna abordou Débora enquanto ela lavava a louça. Querida, eu queria ser honesta com você. Sabe, Ricardo e eu temos conversado e há algo que ele tem dificuldade de dizer. Mas eu, como mãe, preciso falar. Débora virou para sua sogra, já sentindo o nó no estômago. Ricardo merecia uma mulher que o fazisse se sentir especial. Uma mulher mais feminina, mais delicada, mais aquilo que um homem como ele espera de uma esposa. Você é brilhante no trabalho, querida, mas aqui em casa você é muito, como eu diria, prática demais. Você não tem aquele toque que fazendo o homem sentir-se valorizado. As palavras saíram da boca de Edna como veneno destilado. Ao lado, Yasmin enxugava pratos, seu corpo inteiro tremendo. Não de remorso, Débora teria certeza depois, mas de excitação pelo drama que se desenrolava. Quando você vai perceber que um homem como Ricardo precisa de uma mulher que saiba como fazer ele se sentir o centro do universo? Alguém que o cuide, que o valorize, que fale de forma mais suave, que se vista de maneira que o inspire. Débora não respondeu. Sua boca secou. Então, como se aquelas palavras tivessem sido apenas o prelúdio, Edna soltou a bomba. Por isso, Ricardo e eu decidimos que vamos usar o fundo de casamento para investir em um projeto especial. Um empreendimento de grande porte que vai beneficiar toda a família. Mas eu queria que você soubesse que essa decisão, apesar de afetá-la, foi tomada porque acreditamos que você não faria a escolha certa. Você pensa demais com a cabeça e não o suficiente com o coração. Débora sentiu as pernas ficarem fracas. Ela apoiou-se no balcão. E tem mais, continuou Edna, e agora sua voz havia mudado para algo quase maternal, o que a tornava ainda mais cortante. Ricardo merecia conhecer alguém que o complementasse melhor, alguém com quem ele pudesse construir uma vida verdadeira. Mas já que vocês estão casados, vou tentar ajudá-lo, fazendo o máximo para transformar você em uma esposa adequada. Aquelas palavras ecoaram na cozinha como um ultimato. Débora sabia que isso era mentira. Sabia que havia algo mais por trás daquelas palavras, mas não conseguia ver o quadro completo. Não ainda. E então, um mês depois, na próxima reunião de família, todos souberam. Ricardo havia anunciado na sala, com a mãe ao seu lado sorrindo, que ele e sua mãe
haviam decidido transferir a responsabilidade do fundo de casamento para um novo projeto. Um projeto tão especial que envolvia alguém da família. Alguém que, segundo ele, merecia mais investimento e mais apoio. Vamos usar o dinheiro para dar a Yasmin a bolsa integral em uma pós-graduação em Paris. E também vamos financiar seu apartamento quando ela retornar. Minha mãe acredita que Yasmin tem um futuro brilhante e merece ter oportunidades que Débora, que talvez não aproveite tanto quanto ela. Débora estava na sala. Havia ido buscá-lo e ouviu aquelas palavras saindo da boca do homem com quem havia dormido ao lado todas as noites durante 7 anos. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A humilhação não era apenas pessoal, era pública, era na frente de todos. E quando seus olhos encontraram os de Yasmin, viu neles aquela mistura de satisfação e cinismo que só uma pessoa completamente desprovida de empatia consegue demonstrar. Sua própria irmã. A pessoa com quem ela havia compartilhado o quarto quando criança, a quem ela havia ensinado a pentear cabelo, a quem ela havia ajudado a comprar a primeira maquiagem. Naquela noite, Débora voltou para casa sozinha. Ricardo dormiria na casa de sua mãe. Quando ela entrou no apartamento vazio, sentou-se no sofá e percebeu com uma clareza cortante que não era apenas o dinheiro que havia perdido. Era a identidade que havia construído. A identidade de esposa perfeita, de mulher adequada, de alguém que era o bastante. E ninguém, absolutamente ninguém, havia defendido. Nos dias que se seguiram, Débora viveu uma experiência que poucas mulheres conseguem descrever. Ser invisível enquanto era constantemente criticada. A mãe de Ricardo a chamava para conversas amorosas, onde basicamente repetia que Débora precisava melhorar como esposa. Ricardo dormia em outro quarto do apartamento, alegando que precisava de espaço para pensar. Suas amigas, quando souberem sobre o fundo de casamento ter sido transferido para Yasmin, trataram-na com aquela mistura incômoda de simpatia e julgamento que é quase pior que a indiferença. E Yasmin? Yasmin começou a frequentar a casa de Edna diariamente. Começou a usar a bolsa de Débora. Começou a aparecer em fotos junto a Ricardo que eram publicadas nas redes sociais. Lentamente, sutilmente, Yasmin estava ocupando o lugar de Débora. Não no casamento, mas em tudo mais que importava. Débora trabalhou em seu consultório, sorriu para seus clientes, voltou para casa e chorou. Repetiu isso cada dia. Cada noite, ela se deitava e se perguntava onde havia errado. Se deveria ter sido mais feminina. Se deveria ter sido menos trabalhadora. Se deveria ter deixado Ricardo ser o homem que ele queria ser. Se deveria ter permitido que a mãe dele a moldasse. Não sabia que, em breve, receberia uma ligação que mudaria tudo. Exatamente 2 meses depois da transferência do fundo de casamento, Débora recebeu uma ligação de um número que não reconhecia. Era um advogado de seu pai. Seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 10 anos. Um acidente de carro que a família superou, ou pelo menos assim Débora acreditava. O advogado, no entanto, tinha uma história diferente para contar. Senhorita Débora, seu pai deixou uma herança. Não sabemos porque sua mãe nunca comunicou isso a você, mas existem documentos que comprovam que você é beneficiária de uma conta poupança que ele abriu em seu nome antes de falecer. Essa conta vem recebendo juros compostos há 22 anos. Débora pediu para se sentar. O escritório da consultoria era barulhento, mas ela conseguiu se mover para a sala de reunião vazia. Quanto estamos falando? Perguntou ela, ainda incapaz de acreditar que estava tendo aquela conversa. 480 mil reais, respondeu o advogado. Sua mãe era a curadora da conta quando você era menor. Mas agora que você é adulta, o dinheiro é inteiramente seu. Há inclusive uma carta que seu pai deixou. Uma carta que apenas você deveria ler. Débora tremeu,
seu pai, morto há 22 anos, e ele havia deixado algo para ela. A reunião aconteceu 3 dias depois. No escritório do advogado, em um edifício imponente na Avenida Paulista, Débora abriu um envelope amarelado que havia estado guardado em um cofre durante 2 décadas. A letra era frágil, a tinta desbotada, mas as palavras eram cristalinas. Minha querida Débora, se você está lendo isto, significa que cresceu e que chegou o momento em que você possa saber a verdade. Deixo para você não apenas dinheiro, mas a certeza de que você é amada sem condições, que você é suficiente, que você é valiosa não porque faz algo, mas porque existe. Seu valor não é determinado pelas opiniões dos outros. Use este dinheiro para ser livre, para fazer escolhas que a façam feliz. E lembre-se, uma mulher de verdade não é aquela que segue o script que a sociedade escreve. Uma mulher de verdade é aquela que escolhe seu próprio destino. Débora chorou naquele escritório. Chorou porque seu pai, mesmo morto há 22 anos, havia entendido algo que ninguém em sua vida atual entendia: que ela precisava ser vista. E ele a havia visto. Imediatamente, Débora contratou o advogado para descobrir por que sua mãe nunca havia mencionado essa herança. A resposta foi, de certa forma, mais dolorosa que a própria descoberta. Sua mãe havia retirado quantias consideráveis da conta ao longo dos anos para cobrir despesas da casa e para investimentos que beneficiassem a família toda, inclusive a educação de Yasmin. Débora enfrentou sua mãe, enfrentou o vazio que sempre havia existido naquela relação, o mesmo vazio que havia permitido que sua mãe não a apoiasse quando Ricardo e Edna a humilharam. E pela primeira vez em sua vida, Débora disse não. Disse não ao perdão fácil, ao entendimento automático, ao sacrifício de si mesma em nome de uma família que a ignorava. Começou os procedimentos legais para recuperar o dinheiro que sua mãe havia desviado. Não era sobre vingança. Era sobre estabelecer limites. Era sobre reclamar o que sempre havia sido seu. Mas a verdadeira reviravolta começou quando Débora decidiu agir. Ela contratou um investigador privado, não para espionar Ricardo ou sua mãe, mas para documentar a transferência fraudulenta do fundo de casamento. Porque, legalmente, aquele dinheiro era conjuga. Ricardo não havia tido o direito de transferir sem seu consentimento. Edna havia cometido fraude, e existiam leis que protegiam casadas nessas situações. Em 3 semanas, o investigador tinha tudo documentado: transferências bancárias, e-mails entre Ricardo e Edna, planejando como contornar as objeções de Débora. Mensagens de Yasmin se oferecendo para tentar convencer Débora a ser mais flexível, na verdade, oferecendo-se para manipular sua irmã em troca de benefícios. Débora guardou toda a documentação, não porque quisesse destruir ninguém, mas porque precisava proteger a si mesma. Então chegou o aniversário de Edna, 63 anos. Uma celebração em seu apartamento no Morumbi, um penthouse com vista para toda São Paulo. A família inteira estava lá. Ricardo, Carlos, Patrícia, Yasmin, amigos de Edna e, claro, Débora. Sua presença havia se tornado incômoda, mas ela ainda era a esposa oficial. Débora entrou usando um vestido branco simples, elegante, mas nada como o que Edna esperava dela. Seu cabelo estava solto, natural, ondulado. Ela não havia feito maquiagem pesada como sempre fazia. Ela estava apenas ali, confortável em sua própria pele, como seu pai havia ensinado a ser. Quando todos estavam na sala, após o bolo e as celebrações, Débora pediu para falar. Edna achou que seria algum brinde. Débora havia preparado alguma coisa. Eu gostaria de agradecer a Edna por tudo que ela fez por mim durante esses anos de casamento. Verdadeiramente, ela me mostrou muita coisa sobre a vida e sobre os relacionamentos. Débora falava com voz firme, segura, não tremendo como teria tremido meses atrás.
Edna sorriu, vitorioso, acreditando que sua nora finalmente estava reconhecendo sua superioridade. Gostaria de agradecê-la especialmente por me mostrar o significado de lealdade familiar, por me ensinar, através de suas ações, como a ganância e a manipulação funcionam, e mais importante, por me ajudar a entender meu verdadeiro valor. A sala ficou silenciosa. Ricardo tinha percebido que algo estava errado em seu tom. Vocês me roubaram, continuou Débora, sua voz ainda serena, mas agora com uma precisão cortante. 50 mil reais do meu casamento. E vocês fizeram isso porque acreditavam que eu não merecia apoio, que eu não era feminina o bastante, que eu era inadequada. Edna abriu a boca para interromper. Débora continuou. Mas enquanto vocês me julgavam, eu estava descobrindo a verdade. Descobrindo que meu pai me deixou uma herança. Uma herança que minha mãe também tentou me roubar. E descobrindo que sou protegida por leis que existem justamente para proteger pessoas como eu, de gente como vocês. Ricardo ficou pálido. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Contratei um advogado e tenho documentação de cada transferência, cada mensagem, cada plano que vocês fizeram para me colocar de lado. O dinheiro do meu casamento será devolvido, com juros, à minha conta bancária em 48 horas. E quanto ao resto, Débora respirou fundo. Bem, vocês em breve receberão uma notificação legal. A expressão de Edna mudou de superioridade para fúria. Você é uma ingrata, sibilou Edna. Depois de tudo que fizemos por você, depois que abrimos nossa casa, nossa família, e você escolhe traição? Não, respondeu Débora. Vocês escolheram a traição. Eu estou escolhendo justiça. Então, do outro lado da sala, uma voz que Débora não esperava ouvir naquele momento se levantou. Era seu próprio irmão, Lucas. Lucas, que havia sido criado por seu pai junto com ela, mas que vivia em São Francisco há 10 anos e raramente vinha ao Brasil. Ninguém havia mencionado que ele estaria no aniversário de Edna. Mas lá estava ele, em pé, com sua noiva, uma mulher de 40 anos de idade que Débora não conhecia, mas cujo olhar revelava tudo. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu tenho algo a dizer também, disse Lucas, sua voz forte, autoridade. Meu pai deixou uma carta para Débora. Ele deixou uma herança. E Débora acabou de descobrir que nossa mãe havia transferido dinheiro dessa herança, dinheiro que era de Débora, para cobrir gastos da família que não eram responsabilidade dela. Débora virou para seu irmão com os olhos marejados. Meu pai queria que Débora soubesse que ela era amada, que ela era o bastante. E ele queria que eu, se conseguisse saber sobre isso um dia, protegesse minha irmã. Lucas avançou alguns passos na sala. Débora é a pessoa mais forte que conheço. Ela sobreviveu à morte do nosso pai. Criou-se praticamente sozinha porque nossa mãe estava perdida no próprio luto. Entrou em um casamento que a humilhou e mesmo assim manteve sua dignidade. E agora ela está reclamando o que sempre foi seu. Ricardo estava branco. Ele havia compreendido completamente o que aquilo significava. Edna havia começado a gritar, palavras desconexas, insultos, ameaças, mas ninguém estava mais ouvindo Edna. Todos os olhos estavam em Débora. E pela primeira vez em muitos anos, ela não sentiu o peso daquele olhar. Ela sentiu leveza. Meu pai deixou algo mais, continuou Lucas, e agora ele olhava para Edna com um desprezo absoluto. Deixou um fundo educacional para as filhas e filhos de qualquer membro da família que quisesse investir em educação, mas com uma condição: que aquele fundo fosse gerenciado com transparência total, com conhecimento e consentimento de todas as partes. Ricardo, sua transferência de fundos conjugais para sua mãe, sem o consentimento de Débora, foi ilegal, mas há mais.
Lucas revelou então que havia investigado pessoalmente porque havia recebido uma ligação de Débora semanas atrás. Ele havia descoberto que Edna havia aberto uma empresa com o dinheiro do fundo, uma empresa que estava sendo investigada pela Receita Federal por irregularidades fiscais. O que significava que Ricardo, ao transferir o dinheiro, não apenas havia traído Débora, mas havia se envolvido em atividades potencialmente ilegais. Naquele momento, o apartamento de Edna ficou tão silencioso que era possível ouvir o barulho da cidade de São Paulo lá embaixo, as ruas ainda animadas, mesmo àquela hora da noite. Há um documento, disse Lucas, abrindo uma pasta que havia trazido consigo, que lista todos os beneficiários da herança do nosso pai. Débora, eu e qualquer criança que tenhamos. Edna não recebe nada, Ricardo não recebe nada. Yasmin recebe aquilo que ela conquistou com seu próprio trabalho. Yasmin começou a chorar. Não de remorso, Débora sabia, mas porque havia perdido a oportunidade de sair de São Paulo sem trabalhar, sem esforço, apenas através da manipulação da irmã. Ricardo saiu da sala sem dizer uma palavra, e enquanto Edna gritava atrás dele, Débora se virou para Lucas e o abraçou. Como você... começou Débora. Papai disse em sua carta para mim que um dia você precisaria saber que não estava sozinha, que havia alguém na sua família que te defenderia sem questionar, que haveria um momento em que você se veria cercada de gente que só a julgava e que eu deveria estar lá para te lembrar que você merecia mais. Débora sentiu as lágrimas caindo. Depois de tudo, depois de se sentir invisível, abandonada, inadequada, ela descobriu que havia sido amada, que seu pai havia pensado em seu futuro mesmo após a morte, que seu irmão, mesmo longe, havia estado ao seu lado. E mais importante, ela descobriu que ela mesma era suficiente. Os próximos dias foram caóticos. Ricardo contratou um advogado próprio quando recebeu a notificação legal. Edna tentou negar as acusações, mas a documentação que Débora tinha era irrefutável. Transferências bancárias, e-mails, tudo registrado. A Receita Federal acelerou a investigação sobre a empresa de Edna e rapidamente descobriu-se que havia desvios de cerca de R$200 mil em impostos não pagos. Débora não queria destruir Ricardo. Ela queria apenas se libertar. Então, quando seu advogado sugeriu um acordo de divórcio, ela concordou com termos que eram justos, mas não cruéis. Ricardo pagaria a metade do dinheiro roubado do fundo de casamento. A casa seria vendida e o valor dividido, e ela teria liberdade. O que Débora não esperava era a ligação de Ricardo uma semana depois. Ele chorava. Seu tom era diferente. Ele disse que havia conversado com um terapeuta, que havia compreendido como havia sido manipulado por sua mãe a vida toda, que havia visto mensagens de Edna instruindo-o exatamente o que dizer, como agir, como fazer Débora se sentir inferior, que havia sido tão cego que não conseguiu ver que estava machucando a pessoa que mais amava. Débora ouviu tudo, mas desta vez não permitiu que as lágrimas dele a tocassem. Ela havia aprendido, finalmente, a diferença entre culpa e responsabilidade. Ricardo poderia se arrepender, mas aquilo não significava que ela deveria perdoá-lo ou que deveria voltar. Você não me viu quando eu estava pedindo ajuda, disse Débora. Escolheu sua mãe e agora está me pedindo desculpas porque foi descoberto. Não é o suficiente. Ela desligou. A Receita Federal multou Edna em uma quantia que praticamente a arruinou. O penthouse no Morumbi foi hipotecado. Edna envelheceu anos em semanas. E Yasmin voltou para a casa da mãe quando as coisas desabaram. Ninguém mais queria financiar seus sonhos, mas Débora não sentiu vitória.
Sentiu paz. 6 meses depois, Débora estava sentada em um café em Pinheiros, assinando os papéis finais do divórcio. Seu advogado sorriu quando tudo foi finalizado. Ricardo havia cumprido o acordo. O dinheiro estava em sua conta. Ela era livre. Naquela noite, Lucas a chamou para jantar. Levou sua noiva, Helena, uma mulher brilhante que era professora de história. Enquanto comiam, Helena contou histórias sobre mulheres que havia estudado, mulheres que reclamaram seu poder, sua voz, seu destino. Você é uma delas, disse Helena para Débora. Débora sorriu. Era verdade. 3 meses depois, ela recebeu uma promoção no trabalho. Seu chefe havia notado como ela mudara, como estava mais confiante, mais ela mesma. Ofereceu-lhe o cargo de gerente de recursos humanos. E então, 1 ano depois do aniversário de Edna, Débora estava em uma praia no Guarujá, sozinha, lendo a carta de seu pai novamente. A luz do pôr do sol dourava as palavras. Ela colocou a mão no seu peito e percebeu que finalmente acreditava nas palavras que ele havia escrito. Que ela era suficiente. Que seu valor não dependia de ninguém. Naquele momento entendeu que a reviravolta não havia sido a perda de Ricardo, não havia sido a queda de Edna. A reviravolta era ela mesma. Era Débora finalmente vendo a si mesma como seu pai a tinha visto. Como uma mulher forte, como alguém digna de amor verdadeiro, como alguém que merecia ser feliz. E enquanto as ondas batiam na praia, Débora riu. Pela primeira vez em anos, ela apenas riu, livre,